Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Atos. Estou feliz porque esse propósito está avançando. Se está avançando é porque Deus está nos dando graça para isso. Atos capítulo 20. Vamos ler apenas um versículo e depois nós vamos aqui esmiuçando cada um deles. Amém? Versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Pode tomar seu assento. Vou pedir só por gentileza, se puder desligar esse ventilador aí. Vou sentir só um pouquinho de calor comigo aqui. Glória a Deus. Porque senão a Bíblia fica para lá, para cá, e eu fico perdido. Amém, irmãos? Então nós chegamos hoje, capítulo 20 de Atos, onde eu intitulei de um capítulo de despedidas. É um capítulo onde nós vamos observar Paulo se despedindo dos irmãos de Éfeso. E aqui ele vai citar um alvoroço. Que alvoroço é esse? O alvoroço, o qual se encontra no capítulo 19. Pela vida ocorrido ali, pela salvação, pela conversão de Demétrio, que era um ourive da prata do templo da deusa Diana. E uma das coisas interessantes é que Deus, Ele não se importa em dar prejuízo quando o assunto é salvação. Porque Ele vai entrar dentro dessa cidade, onde o meio econômico era esse, o templo da deusa Diana, onde o elemento da adoração do templo era o sexo. Esse era o templo da deusa Diana. O elemento de adoração era o sexo. Quando você abre a carta aos Efésios, rapidamente, você vai observar que ali é adotada muitas vezes por Deus ali, através de Paulo, a palavra paternidade. Por que isso? Porque as sacerdotisas de Diana eram muito bem estimadas e como a Diana era adorada com a prática ali do sexo ilícito, as crianças vinham, as mulheres engravidavam e as crianças nasciam e eram jogadas para o mundo afora, para a cidade. Então, por isso, haviam muitos órfãos. Por isso que Paulo fala sobre os órfãos ali, porque haviam muitos. Porque elas não queriam perder o cargo e não podia ter um filho. Então, elas não queriam abrir mão de ser sacerdotisa de Diana. Então, o que elas faziam? Pegavam o filho e soltavam no mundo. Então, por isso que é importante a gente contextualizar. E quem era Demétrio? Demétrio era um dos ourives que fazia ali pingentes e outras coisas mais da deusa Diana e vendia no templo. E isso dava dinheiro. Só que quando ele se converteu, e não só ele, mas muitos mágicos se converteram e jogaram os livros das bruxarias deles fora, olha o prejuízo. Aquilo para os outros era de grande valor, mas foi refutado por nada diante daqueles que praticavam quando ouviram a voz do Senhor. Louvado seja Deus. É da mesma forma que aconteceu conosco. Talvez muitas coisas que nós tínhamos como algo bom, quando conhecemos a Cristo e ouvimos a sua voz, nós olhamos hoje e não valia nada. Tudo isso não merece a minha atenção. Louvado seja Deus. Então Paulo aqui ele se despede dos Efésios e sai rumo a Jerusalém. Esse seria um caminho de pausas. Por que caminho de pausas?
porque havia uma preocupação em Paulo muito grande sobre algo que o Espírito Santo havia revelado a ele. Até o final do sermão você vai entender que revelação foi essa que Deus deu a Paulo. Uma revelação que foi algo muito forte. E por isso, ele gastou tempo em cada cidade para ir para Jerusalém, a terra da sede da igreja. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 2, vai dizer que Paulo sai de Éfeso e vai para a Ásia, chega a Filipos, na Grécia. E quando ele chega em Filipos, ele fica em Corinto. E em Corinto ele escreve a carta de Roma. A carta de Roma foi escrita em 3 meses que ele ficou na Ásia. Não vou entrar muito nesse assunto, é só a título de conhecimento para você anotar aí e saber. Quando a gente abordar, você vai saber. Amém? Então ele para ali e ele escreve, porque eu já disse aqui, mas não custa repetir, homem de Deus, mesmo em fuga, mesmo descansando, ele ainda assim está trabalhando. Não há folga. A nossa folga não é à toa que Oséias escreveu, o nosso descanso não é nessa terra. Não adianta falar, hoje eu vou para o shopping, esquece. Se você aceitou o ministério de Deus sobre a sua vida, marca outro dia, porque hoje você tem compromisso e tem que atendê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aonde Paulo parava, quer fugindo, quer ali em viagem, ele estava parado, mas não à toa. Ele estava parado, se preparando para avançar para o propósito. Ninguém faz uma viagem assim. É necessário as pausas. Por nós mesmos, nós íamos atropelando tudo. Mas aí Deus coloca a pausa no meio do caminho. Deus coloca alguns impedimentos para nos parar, porque é necessário as pausas. As pausas é um momento para nós restabelecer a nossa força e também adquirir aquilo que nós talvez não adquirimos lá atrás. Se Paulo vai direto para Damasco, ele mata todos os crentes lá. Mas no meio do caminho de Damasco, Deus encontrou com ele chega lá pregando. Então muita coisa pode acontecer no meio do caminho, no meio do trajeto. Basta nós acreditarmos. E Paulo acreditava. E Paulo aqui, no versículo 4, é interessante. Eu vou citando e você localiza aí. Vai falar que alguns homens estavam ali com Paulo. Versículo 4, vai dizer que estava ali até a Ásia, acompanhando Paulo. Sópatro de Bereia, Edos de Tessalônica, Aristarco, e segundo, Egaio, Ederbe, e Timóteo, Edos da Ásia, Tíquico e Trófimo. E o interessante é que aqui Lucas estava junto, porque aqui o sujeito nós significa que Lucas, o narrador, entrou na história. Eu acompanhei de perto. Então Lucas está junto com eles agora. E Lucas é tão didático que ele demonstra quando ele está ouvindo e quando ele está agindo. Lucas tem uma didática maravilhosa. É da Grécia. É a sede da filosofia. Então era um homem estudado. Então ele dá detalhes. Quando estou perto, eu vou falar, estou perto. Mas quando eu estou longe, e tem tanta gente mentirosa falando de coisa, eu nem ia aplicar isso, mas tem tanta gente mentirosa falando que estava perto, mas não estava coisa nenhuma, só ouviu falar e para ganhar alguma fama, algum mérito, diz, eu estava lá, estava nada. Então é algo que nós precisamos entender. Sim, sim, não, não, é coisa de crente. Fale sempre a verdade. Falar e assim agir é necessário para que a nossa palavra tenha poder, é necessário os nossos passos caminhar e reproduzir exatamente o que nós falamos. Então no versículo 4 vai falar sobre isso. Versículo 6,
depois da festa dos asmos, ele vai dizer, asmos aqui, irmãos, os judeus crentes celebravam a Páscoa, sequentemente era celebrado os asmos, depois da Páscoa, tá? Só a título de conhecimento também. Saíram de Filipos, depois da festa, saíram de Filipos, onde provavelmente Paulo e Lucas ficaram na casa de Lídia, a qual ele conheceu e foi abrigado por sua família por um tempo. Atos 16:15 vai dizer isso. Lucas registra, isso deixa bem claro. 5 dias ele passou ali. Olha para você ver como é que é uma caminhada de paus. 5 dias ele passou em Filipos, 3 meses na Grécia. Agora 5 dias em Filipos. Olha que viagem longa. Ele está indo para Jerusalém. Mas ele não pode se dar o luxo de pegar e ir. Mesmo que tem pessoas querendo tirar a vida dele, ele tem o cuidado. Eu tenho que passar por cada igreja. Eles não estão sendo ameaçados de morte, porque eles são gentios. Eu estou, porque eu sou judeu. Estou num lugar que não sou bem querido. Estou sendo acusado de trazer um evangelho falso. Contador de fábula, tagarela, é o que falaram de Paulo. Então ele está sendo acusado, mas ele faz o quê? Ele se abstém do cuidado da vida dele. E ele fala, eu vou ver como estão meus irmãos, porque eu não posso partir sem falar com eles, sem ver como eles estão. É por isso que ele vai pregar em Troade, das 7h40 aproximadamente, que era o momento que era celebrado a Páscoa, e futuramente, ali posteriormente, a ceia. Das 7h40 até as meia-noite, pregando sem parar. É o discurso mais longo de Paulo. Por que esse homem pregou tanto? Nós já vamos chegar lá. Então, 5 dias passaram em Filipos. De Filipos, Paulo com Lucas pegam um navio para Troade, onde os irmãos que foram citados no versículo 4 estavam lá, esperando ele. Versículo 7, Paulo estava com pressa, mas nada é mais urgente do que uma despedida desse gênero. A revelação a qual Paulo recebeu foi tão forte, que ele não podia passar batido disso. Simplesmente, se nós tivéssemos recebido uma revelação dessa, nós também não dormiríamos, como Paulo não dormiu naquela noite. Nós teríamos mais cuidado com aqueles que estão à nossa volta. Seria diferente, o nosso culto seria diferente. Se tivéssemos recebido uma revelação como a que Paulo recebeu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele parte o pão, o que remete ali à ceia, parte o pão da comunhão, no versículo 7, parte o pão da comunhão com eles, e começa a comunicar o evangelho em Troade, no terraço, 3º andar. E tinha muita gente, muita lamparina que tinha por todo lado, velas acesas, o incenso, o cheiro da vela queimando, o lugar bem quentinho, fresquinho, aquele monte de gente, tudo tumultuado. Os estudiosos dizem que talvez favoreceu o sono de um suposto menino que estava na janela, chamado Eutico, o qual dormiu no meio do culto. Toma cuidado, crente. Toma cuidado, você dormiu, eu te pego hoje, viu? Hoje você não dorme não, dorme qualquer dia, hoje não, que eu vou te chamar de Eutico. Louvado seja Deus, brincadeira, irmãos. Vamos chegar lá. Paulo iria partir na segunda-feira, logo cedo. Então eles falavam com eles e alargou, estendeu o discurso, a pregação, até meia-noite. Esse culto foi o culto de ceia deles, como eu já disse. E o interessante é que o primeiro dia da semana aqui é domingo, como é o nosso domingo. O primeiro dia da semana deles também era domingo. E Paulo ia embora ao nascer do sol. Aproximadamente 6 horas da manhã ele estava partindo.
E o que me chama a atenção é que a pregação de Paulo não parou às meia-noite. Ele só foi interrompido pelo incidente do menino caindo. Ele desce, volta e prega. Eita, homem para ter palavra. E vai até a alva nascer. Esse homem não está preocupado com dormir, irmãos. Esse homem vai viajar no outro dia, fazer uma viagem cansativa, mas ele não vai se preocupar com ele. Está preocupado com a igreja. Morra eu, mas não morra a igreja, disse Elias Torralba. É Moisés dizendo: Senhor, tira a minha vida, mas deixa esse povo viver. Então, todo líder precisa ter isso em mente. A preocupação do líder tem que ser primeiramente a igreja e não a sua própria vida. É por isso que o líder, ele não tem que ser o primeiro a ser favorecido, mas é a igreja. Por isso que essa ideia de que o líder tem que ser próspero, com o bolso cheio, enquanto a igreja está passando necessidade, passando perrengue, é mentirosa. Porque um líder verdadeiro, ele trabalha, ele labuta, ele tem a vida normal como todos. Paulo vai dizer que ele construía tenda para não ser pesado para ninguém. E pregava. Então essa história, eu vou ficar muito cansado na hora de ministrar. Ai, vou trabalhar, eu vou morrer. Isso é uma falácia, irmão, isso é uma mentira. Salve aqueles que, por motivo de enfermidade, mas se Deus te deu força, deu saúde, vai caçar um trabalho. Porque a igreja não é lugar para ganhar dinheiro, igreja é lugar de salvação. E salvação não se compra com prata e ouro. Está em 1 Pedro 1,19. Mas com o sangue precioso de Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele parte. Quando nós vamos viajar, eu fiz uma pergunta aqui e eu vou ler, eu vou retroceder um pouquinho aqui. Mas Paulo, ele chega ali no terceiro andar e ele alonga o discurso. E eu faço uma pergunta para ficar na cachola, irmãos. O que estava na cabeça de Paulo para ele se alongar dessa maneira em sua pregação? Não era o seu costume. O que estava na cabeça dele? É o que nós vamos descobrir, tá? Louvado seja Deus. Não posso contar tudo, senão você vai embora. Nós vamos chegar lá, vai acabar o sermão, né? Até meia-noite é dia. Louvado seja Deus. Quando vamos viajar, o que deixar de orientação para quem fica? Ainda mais quando é viagem longa e ela não tem prazo para retorno. O que deixar de recomendação? Tem alguma mãe aí que já deixou o filho viajar? Já foi se despedir dele na rodoviária? Para uma viagem onde ele vai morar no lugar e você não sabe quando volta. É eu, minha mãe. E na hora da viagem, é o que mais admoesta, é o que mais, é o momento da orientação, é o momento que ela quer trazer todas as informações e para você levar junto na bagagem, para não se esquecer de nada. É o cuidado. Se uma mãe age assim, um ministro, ele tem que agir assim também, porque nós temos que exercer paternidade. Eu não posso deixar o meu irmão ficar aqui, sendo que eu sei, porque Deus ele abre a visão da verdadeira liderança para saber aqueles que precisam de algo e do que precisa cada um. Então Deus dá a orientação daquilo que é necessário passar para a pessoa. Eu não posso deixar, eu vou usar até aqui a irmã Edna, eu não posso deixar a irmã Edna aqui, porque eu sei da dificuldade. Não é o caso dela, mas a fulana está lá do lado dela e eu ainda tenho que resolver aquele problema, senão ela vai embora. Não é o caso da irmã Edna. Mas Deus ele abre o leque para o líder de verdade e ele sabe exatamente do problema. E ele vai tratar tudo isso antes de sair. Porque o medo dele é a igreja se perder na sua ausência. E era o medo de Paulo, ele vai falar isso. Agora vamos correr aqui, porque senão trava.
Então aqui era Deus conduzindo Paulo. Nessa viagem, quando é humanamente, irmãos, falando, a gente às vezes adia. Às vezes a gente decide, vamos semana que vem. Mas na viagem de Paulo, era Deus quem tinha mandado ele ir. E eu falo para você, como mudar 1/milésimo de segundo do tempo de Deus? Se ele falou parte, parte. Se ele falou levanta e vai, levanta e vai. Não tem essa não, irmão. Não tem o que contestar não, irmãos. Lembra de Jonas, falou, eu vou. Olha o livre-arbítrio de Jonas, eu vou. Tá bom, pode ir. Mas depois lá eu vou ter carona para você, se você se arrepender. E Deus manda o peixe, ele chegou vomitado. Soberania de Deus. Por quê, irmãos? Aí agora anota isso, se possível, porque isso aqui é uma orientação muito interessante que a Bíblia nos dá. Nem tudo é esclarecido nas claras. Nós precisamos analisar o contexto. Deus não interfere em nossas escolhas, mas se houver em nosso coração um posicionamento positivo à vontade de Deus, por causa desse posicionamento do teu coração, por mais que você diga não, Deus sabe que o teu coração quer ir. Ele vai te empurrando, ele vai te impelindo. Ele vai, vai meu filho, eu vou dar um jeito de colocar você dentro desse barco. A qualquer custo você vai. Porque é necessário. Às vezes a tua boca fala não, mas o teu coração fala sim. E Deus, ele ouve o que o teu coração diz, não o que a tua boca diz. É igual aqueles que dizem assim, o chamado é muito grande para mim, Senhor, para mim não dá. Mas Deus sabe que no teu coração você está dizendo, eis-me aqui. Aí ele começa a criar situação, começa a gerar oportunidade, começa a te colocar na brecha. Louvado seja Deus. É aquela situação que você fala assim, meu Deus, se fosse por mim mesmo, não estaria aqui falando pela vergonha que eu tenho. Como é que eu estou aqui? Havia um posicionamento, havia um eis-me aqui dentro. Tem muita gente falando eis-me aqui com a boca. Mas o coração é igual aquele menino da vinha, pai, eu vou. Mas é só palavra, não vai. O outro falou, não vou, mas foi. Louvado seja Deus. Eu prefiro ser aquele que fala que não vai, mas vai. Porque no coração há um posicionamento positivo e Deus vai me empurrar se houver. Engana-se quem acha que Deus se engana com discurso. Engana-se quem acha que Deus se engana com palavras, com oração bonita. Não é só, irmão, dizer eis-me aqui. É dobrar o joelho e se converter de verdade, para que Deus identifique no teu coração verdade para te enviar. Louvado seja Deus. Pregando Paulo em um ambiente alumiado por candeias. Muitas pessoas estavam ali no terceiro andar. Eu estou exatamente no versículo 8. Então havia muitas luzes ali. E Paulo pregando naquele ambiente, onde tinha muitas pessoas. Estavam ali no terceiro andar de um edifício. E um jovem, presta atenção, passou por eles. Se ele está passando e se movimentando, significa que havia espaços para ele parar no meio do caminho. Quem passa pedindo dar licença, dá para ficar em algum lugar, em algum vão. Mas ele escolheu o lugar onde ele queria sentar. Cuidado em procurar lugares de conforto dentro da igreja. Cuidado de procurar lugares de conforto. Igreja não é lugar de procurar conforto, mas procurar confronto. Igreja é lugar de procurar confronto. Louvado seja Deus. Então, cuidado aonde você se assenta.
Você pode estar falando, aqui tá bom, tá dando para ver lá fora e aqui dentro. Quando eu ficar me cansar de olhar para dentro, eu olho para fora. Eu vou ficar aqui, porque aqui tem a brisa de fora e a brisa de dentro. Então, quando eu me enjoar, eu pulo para fora. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Porque o teu coração já vai identificar para que lado está pendendo. Você está dividido entre dois ambientes. Quem está na janela está dividido. Por mais que o corpo esteja dentro, está dividido o olhar. E os olhos são a janela da alma. Está dividido entre dois ambientes. Quem está olhando lá, já a sua alma vai ser capturada por lá. Eu sei que aqui é um sono físico, sim. Mas se está na Bíblia, é para trazer lições. E também, o que esse menino foi fazer lá? Tanto lugar para ficar, vai logo para a janela. Quem mandou ele sentar na janela, rapaz? E eu falo para você, agora você olha para esse galo na sua cabeça, a cabeça doendo. E eu falo para você, quem mandou ir para a janela? Quem mandou ficar na janela? Não precisava passar por isso. Precisava morrer. Precisava ressuscitar. Passar por esse vexame. Não precisava de nada disso. Mas Deus ainda tem oportunidade para a tua vida. E por isso que nós estamos aqui. Então não escolha o melhor lugar para você, escolha o melhor lugar para Deus. Acessar o seu coração para você ser transformado. Aí seja criterioso na igreja. É diferente, a igreja está lotada, aí senta onde tiver. Mas não procure lugar de conforto, aí eu vou ficar lá fora, na janelinha, para ninguém me ver. Qualquer coisa eu corro para dentro do banheiro, eu bebo uma água, eu vou lá para fora ver os carros. Não, vem para dentro, vem para o meio da muvuca, irmãos. Vem para o meio da multidão, vem para cá, eu sei, está cheio, mas ainda tem lugar para você. A janela está vazia, não é à toa. Sempre vai ter crente na janela, irmãos. Crente dando atenção aos desejos lá fora, está chamando. E quer ir. Se ficar olhando muito, vai mesmo. E se ficar olhando, já está tocando. E o que Deus não quer que você olhe, Ele não quer que você toque. Então, pelo amor de Deus, pare. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, então, não é lugar de trazer, de procurar conforto, mas sim de procurar confronto. O que traz transformação não é conforto. Conforto é a borboleta, a lagarta que já se transformou em borboleta, o casulo já abriu, o vento bateu na asa dela, mas a lagarta vai gritar dentro do ouvido dela ainda. Você veio rastejando, não pense que você sabe voar. Você veio rastejando esses dias, você não vai voar. Não pula que você vai quebrar a cara. Por isso que vem o confronto. Porque sem o confronto a gente não se move, a gente não sai do lugar. Aí vem o ventinho, começa a bater daqui para lá, uma hora vai ter que bater as asas. É igual a águia. A águia fica no ninho dela, o filhote da águia é diferente de todos os animais. A águia é um ser brilhante, irmãos. Por isso que ela é retratada na Bíblia como a figura de Deus. Porque traz lições maravilhosas. Ela fica no pináculo, no penhasco. O ninho dela fica nos penhascos. E o ninho dela é feito como a popa da sua pena, embaixo, espinho. Quando chega a idade do filhote voar, ela começa a dar uns cutucão. Vai, pula, pula. Se ele não se mover, ela começa a tirar a pelugem que está embaixo, que ela tira da própria pena dela, que é trocada, começa a tirar. Os espinhos começam a espetar. Começa a espetar, vai embora. Mas não, ela fica ali, desajeitado. Igual a gente, está com um problema nessa perna, não vai no médico não, a gente dá um jeito de caminhar, vai se adaptando. Aí ela vê que não vai ter jeito, o que ela faz?
ela pega na garra e lança do penhasco. Aprende e vai atrás. Entendeu, irmãos? Às vezes é isso que Deus faz conosco. Ele está gerando alguns incômodos para a gente sair da zona de conforto, para você saber que Ele já te deu condição de voar. Mas já que você não vai por livre e espontânea vontade, mas há um posicionamento aí dentro do teu coração que quer ir, um eis-me aqui, Ele te joga e Ele vai atrás até você aprender a voar. Vai ser um susto e tanto, porque você vai cair. Mas pode ficar tranquilo que Ele não deixa ninguém cair. Quem é de Deus não cai, irmãos. Ele segura. Vamos avançar mais um pouco. Louvado seja Deus. Então Eutico escolhe aquele lugar. Tem um monte de crente eutico procurando isolamento dentro da igreja. Não gosto de gente. Não gosto dessas coisas, cafezinho. Ah, não gosto dessas coisas, multidão. Aonde tem crente ali tumultuado, acampa dentro, é besteira, para com isso. Ah, não, nós vamos ter a confraternização, irmão, um momento de comunhão. Não gosto dessas coisas, sai para lá. Eu quero aí o meu isolamento, eu quero ficar no meu lugar. E Deus chama você, vem para a muvuca, filho. Cantar um hino para você, tantos como a areia da praia. É o céu, tantos como a areia da praia. Vai ter que acostumar, irmão, tá juntinho ali, porque vai ter muita gente lá. Nós vamos ter que acostumar, irmãos. O céu não vai ter um céu separado para cada gosto. Você gosta da solidão, vai ter lá uma rede, um lugar lá, aqui a tua mesa, aqui vai ter um banheirinho, tudo separado para você. Esse aqui gosta do barulho, então esse aqui vai ter uma churrascaria, vai ter... Não, irmãos. O céu é um só para todos nós. Ou nós se adaptamos, ou nós já estamos com o pé fora dele. Louvado seja Deus. O jovem fica, então, ele decide ficar naquele lugar. E isso não vai dar certo. Ele cai e morre. A queda vai revelar para qual lado o coração dele estava inclinado. Porque ele estava entre a janela, com o olho dentro e um fora, igual um lagarto. Mas ele caiu para fora. Porque a visão dele, o coração dele, estava mais fora do que dentro. Por isso que quando a pessoa cai, não precisa se assustar. Apenas está revelando onde o coração estava. A pessoa não desvia assim, estou aqui hoje, amanhã sumiu. A pessoa vem desviando. É um processo. Da mesma maneira que a conversão é um processo, o desvio também. A pessoa vai desatando tudo aquilo que ele foi construindo com Deus durante toda a caminhada cristã. E depois ele vai retrocedendo até desviar. Vai desfazendo, todos os princípios que ele adquiriu, ele vai, não tem nada a ver, nada a ver. Era aquele crente que fazia tudo, mas do nada ele começa nada a ver. Ah não, o pastor está comendo bola, o pastor está quadrado demais. Pelo amor de Deus, eu vou procurar uma igreja que adapte a mim. Aí ele chega numa igreja que se adapta a ele, de lá ele vai para o mundo, porque está igual. Então não procure o melhor lugar para você, procure o melhor lugar que Deus tem para você. E é fácil de detectar, vai te incomodar. Lugar que você não quer ficar, vai falar palavras, até cuspir. Glória a Deus. É um lugar que vai falar palavras que vai gerar confronto no seu coração. Eu pergunto, quem quer ouvir palavras de confronto hoje? Era coach. Palavra de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, irmãos. Aqueles livrinhos que não servem para nada. O que nós precisamos é de ajuda do alto. Uma coisa é bem diferente da outra. E para ter a ajuda do alto é aqui, de joelho, em oração e na palavra de Deus, meditando. Glória a Deus. E o mais interessante é que ele caiu. Todos viram a queda, viram. Mas olha a lição que Paulo dá. Paulo interrompe o culto.
e desce. Tem gente que alguém pode morrer aqui. O culto não para. Porque o protocolo. Porque o templo se tornou mais importante do que a alma. Mas eu digo para você, a alma é mais importante do que o templo. Se for necessário interromper um culto para atender alguém que está aflito, eu interrompo. Se for preciso parar o culto, nós vamos parar. Porque uma alma, para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então é preciso nós termos consciência disso. Não é uma empresa, não é uma linha de produção. Tem que correr 24 horas por 24 horas, sem parar. Não, entrou uma alma aflita. Alguém querendo tirar a sua vida. Alguém precisando de socorro, o que eu faço? Paulo desce. Paulo para o culto. Desce. E ele abraça o jovem. Tanto jeito para pegar, como os outros tentaram levantar. Mas não, irmão, não levanta assim. Quem caiu, você não convida ele a levantar, porque não adianta, ele não vai querer. Se abraça. O nosso problema é que nós queremos, quando a pessoa cai, usar só a mão aqui, ó, levanta. Não adianta. Para quem caiu, para quem chegou no nível de cair, da queda, não é o suficiente a mão apenas. Tem que ser as duas, irmão. Tem que abraçar. Você tem que abraçar. Louvado seja Deus. Para a pessoa sentir a presença de Deus através da sua vida. E saber que a queda dela não fez dela novamente uma criatura. Ainda continua sendo irmão. O que acontece é que a igreja hoje parece que tem um monte de semideus. Alguém caiu. A primeira coisa que acontece é a acusação. Dedos apontando. Pessoas com pecado pior, mas apontando. Porque aquele foi o pecado explícito dele, está oculto. Então é diferente. Não. É a mesma coisa. Então a igreja precisa quebrar essas correntes. Não, eu tenho que falar com o pastor. Eu tenho. Não, eu tenho que falar para a irmã. A língua coça. E eu digo para você, sabe o que significa acusador? Diabo. Diabo significa acusador. Quem acusa é filho do diabo. Então, em nome de Jesus, tome cuidado com isso. Vamos avançar aqui. Paulo abraça. E Paulo volta para pregar. Vou comentar sobre isso e depois eu vou só para a Bíblia. Eu vou deixar o caderno aqui porque não vai dar tempo. Eu vou pegar o caderno, eu vou pegar a Bíblia apenas. Só vou comentar essa parte. Paulo se levanta, volta para o terraço novamente e continua a pregação. Jesus. E ele vai pregar até o nascer do sol. Já disse que o sol nasce em Israel 6 horas da manhã. Lá está, quando você pesquisa, dá 5h45, vamos arredondar para aproximadamente 6 horas. O momento que Paulo parte. E Paulo havia ficado em Troade 7 dias. No último dia, ele vai fazer a viagem longa, mas ele dá o cuidado de ficar ali, pregando para aquela igreja, porque ele achou necessário. Louvado seja Deus. A preocupação de Paulo o impediu de pensar nele mesmo. Não, eu vou fazer uma viagem cansativa amanhã, mas eu não posso perder tempo dormindo. Quem precisa dormir? Quem precisa dormir, irmãos? Quem precisa? O jovem Eutico não precisa mais, que agora já até morreu, foi ressuscitado e voltou. Agora ele não dorme mais, garanto. Quem precisa dormir, irmão? Não precisa, né? Todos nós precisamos. E Paulo precisava também, mas ele ouviu na igreja uma preocupação maior: pregar. Então ele não dorme. Eu agora, por exemplo, estou cansado. O melhor para mim agora é estar dormindo. Hoje eu estou aqui por causa do posicionamento. Posicionamento. Eu preciso estar. Eu amo a presença de Deus.
E tem dia que vem só a capa. Mas vem. Porque aqui é importante estar, irmãos. E usufruir desse tempo. Porque não adianta eu vir também e não aproveitar nada. Aproveita que você está cansado aqui, mas está aqui para absorver o máximo que você conseguir. Porque senão não terá valido a pena. Louvado seja Deus. Agora vamos a partir do versículo 17. 13, novamente, ele fala: nós, porém, subindo ao navio. Agora Paulo se separou de todos. E os discípulos, mais Lucas, ele sobe no navio e vão para outro lugar. Tá, irmãos? Então ele fala nós aqui, mas agora ele tá mostrando a outra visão, a outra ótica. O que ele ouviu aqui, ele recebeu de Paulo. Ele não protagonizou, ele não estava aqui vivendo. 15. E navegando a dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios. No outro, aportamos a Samos e ficamos em Trógilo. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecoste. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos. Mileto ficava ao lado de Éfeso. Mas Paulo, um monte de judeu ali rangendo os dentes, querendo pegar ele. Se ele entra lá, talvez o tempo ele ia gastar ali seria um tempo imenso. Então ele não para. Ele fica em Mileto e manda chamar aqueles homens. Manda chamar ali aqueles homens, os varões, os presbíteros da igreja. Presbíteros aqui é ministro, irmãos. Presbítero aqui são os pastores que pastoreavam em Éfeso. E entenda, você percebe Paulo caminhando e falando para alguns que estava partindo, mas ele não conta tudo. O que vai contar para os presbíteros. O que ele vai contar para os presbíteros é diferente daquilo que ele contou para a igreja. Porque existem coisas que nós precisamos contar para quem aguenta. Existem coisas, existem revelações que não são para todos. Paulo entendia bem e sabia o nível. Na igreja há uma faixa etária de maturidade. E nós precisamos lidar assim, saber coisas que devemos falar no atacado e coisas que devemos falar no varejo. Paulo sabia disso. Maturidade, irmãos. Se eu falar para o irmão, é uma revelação poderosa, mas eu mato ele. Ele não está pronto. Mas o presbítero que eu coloquei, que pastoreia aquela igreja, ele aguenta. Então ele chama e ele vai trazer toda a revelação. Agora ele vai trazer toda. E ele fala, ele manda chamar a Éfeso, chamar os anciãos da igreja, ou os presbíteros. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Testemunho. Vocês sabem. Vocês me conhecem. Não é uma carta. Vocês me viram. Sabem o que eu fiz. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Paulo sabe, mas ele ainda não conta nesse momento do discurso. Tem que ir devagar, até o coração estar preparado para não dar o baque.
Então ele fala, não sabendo, a não ser, versículo 23, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, minha vida vale mais do que o meu chamado? Não. Minha vida é mais importante do que o ministério? Não. Eu não estou falando de ministério igreja, estou falando do ministério que você tem particular. Aquilo que Deus te chamou. Aquilo que está no teu íntimo. O que é? Faz um check-up aí. Você sabe para que você veio a essa terra? Para que Deus te chamou? Então essa chamada, a sua vida não é mais importante. A sua vida é menos importante do que a tua chamada. É por isso que Paulo sempre vai narrar o tanto de tribulações que ele passou. Açoites. Tem um capítulo que ele narra tudo isso. Mostrando o que, irmãos? A minha vida é inferior. Diferente do que os livros de autoajuda diz. Que você é especial. Você é maravilhoso. Eu já disse aqui, os coaches dizem, você é o ponto fraco de Jesus. E você até canta, sou uma florzinha de Jesus. As crianças são, mas você sabe que você não é mais. Tá, agora já são uns espinhos aí, agora talvez tá para cravo. Mas vai se converter em rosa em nome de Jesus. Mas esse evangelho, esse autoajuda diz que você pode, você tem a capacidade. Ele diz que você está por cima. Eles colocam a criatura acima de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha o que nós aprendemos. A minha vida não tenho ela por preciosa. A missão, a carreira é mais importante. Paulo está dizendo que se você vai pregar em Jerusalém, se você morrer lá, ainda assim vai valer a pena? Vai. Porque ainda se eu morri pelo ministério, valeu. É o que Paulo está ensinando, irmãos. Aí tem uns que vai pregar e fala assim, eu posso ser rico, porque Abraão foi rico. Eu posso ser rico, porque José foi rico. E ainda manda apontar para a Bíblia. Mas aí eu falo para você, aonde no Evangelho, após o tetelestai estar consumado, você vê isso? Aonde você vê Cristo com riqueza? Aonde você vê Paulo com riqueza, mesmo podendo? Ele diz que ele se abstém de tudo isso e considera esterco. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. Se você está procurando na igreja um meio de se enriquecer, não tem. Na igreja há um meio de você se converter. Vai trazer uma alegria imensa para você. Não pense que isso daqui não é benéfico, porque é o que você precisa. Vai te dar salvação no final. Vai te tornar uma pessoa melhor. Você vai parar de ser irritadiço, como você é. Você vai ter a paz de Deus. Coisa que todos procuram lá fora e precisam anestesiar com drogas e outras coisas mais, porque logo após o término, o máximo que vai sentir é enxaqueca, porque não melhora. Tome diazepam, no outro dia você está com enxaqueca, não vai resolver. A paz de Deus, dada pela salvação, te dá capacidade e estabilidade de caminhar com a cabeça erguida, sem depender dessas coisas. Louvado seja Deus. Então, avançando mais um pouco aqui, já estamos terminando, tá, irmãos? Estamos aqui no término, exatamente no versículo aqui. Glória a Deus. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós,
por quem passei pregando o reino de Deus. Leia aí, irmãos. O final, o quê? Em nome de Jesus, irmãos. Vamos, ajuda eu aí. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus. Exatamente, estamos no capítulo da última viagem de Paulo. Paulo daqui não volta mais. Paulo aqui, ele está se despedindo e por isso ele ficou no terraço, pregando sem parar. Porque ele sabia que não voltaria mais. E os irmãos, os quais ele orientou e pastoreou durante 3 anos, de maneira incessante, há um apego. Então a dificuldade desse homem de sair daquela região é o amor pelas almas. Então ele está indo, mas ele não tem a vida dele, preciosa, então ele continua caminhando. E ele vai se preocupar com a igreja, agora passando para a liderança. Agora é para a liderança. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui dá para fazer um sermão só nesse versículo aqui. Só aqui. Mas eu não vou nem me atentar muito a isso, porque é muito claro. Mas ele está chamando a responsabilidade os líderes. E ele fala, toma cuidado por vocês. E toma cuidado pelo rebanho. Primeiro, cuida de você. Depois, do rebanho. Aqui ele não está dizendo de cuidado, irmãos. Por mais que é importante, ele não está falando de cuidados quanto à vida. Coisas básicas. Mas ele está dizendo concernente à proteção, a zelo. Então ele está dizendo, tenha cuidado de não se perder e de nem permitir que o rebanho se perca. Então estai sóbrio, atento. Versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Está vendo por quê? Que o líder tem que ficar atento, os líderes, porque se ele não vigiar, o lobo ele entra, e o líder sem perceber, está com sapatinho de algodão, como diz, né? Ele está disfarçado de ovelha. Se o líder não vigiar, ele vai colocar ele para pastorear, vai colocar ele para liderar. E o lobo, no meio da igreja, daqui a pouco está nos gabinetes, aconselhando e deixando um rastro de morte dentro da igreja. Por isso, o líder tem que estar atento, porque não entra só florzinha na igreja, irmãos. Não entra só gente boa, também entra gente ruim. Então temos que tomar muito cuidado. Olha o cuidado que o pastor tem que ter. Por isso que não tem como, às vezes, a gente cobrar muita coisa do pastor. Coisa simples. Porque olha o tanto de coisa que já tem que se preocupar. Na cabeça é um turbilhão. Se eu fosse trazer para os irmãos o que eu pensei o dia inteiro e o que eu penso durante a semana, não é vitimismo não, irmãos. Eu sei da chamada que Deus me chamou e não tenha dó não, pode vir que eu estou preparado. Tá? Nasci para isso. Mas não estou dizendo que o ministério não é penoso. É árido, é difícil. Mas às vezes estou no trabalho, respondendo telefonema, ligando, aconselhando, de lá, orando. Pastor, ora aí, o negócio está feio aqui. Oh, tá bom. Vou lá para dentro do carro, lá, aproveito o momento e estou orando. É cuidado. Eu estou de lá, mas os meus olhos de lá estou percebendo que alguém está saindo. Já aconteceu de eu estar
lá em São Paulo, no centro de São Paulo, recebi um telefonema. A pessoa ia sair da igreja, de lá mesmo. Eu parei dentro do carro, mandei mensagem, e a pessoa continuou para a glória de Deus. Isso é cuidado, irmãos. Eu não posso deixar a pessoa seguir os impulsos, porque o diabo, ele é astuto e ele vai querer roubar muitos cristãos dentro da casa de Deus, colocando na cabeça dele que a ideia dele é a certa, colocando a ideia da cabeça dele que esse pensamento está certo, ele tem que sair mesmo, todo mundo está fora da visão, ele é o perfeitinho. Então nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente chuta. Ah, vai mesmo, vai embora, só dá trabalho. Tem pastor que faz isso. Isso é tolice, irmãos, isso é imaturidade. E Paulo sabia bem que não podia fazer isso, ele tinha zelo pelas almas. E que dentre vós mesmos, aí é o mais duro, ele está falando com alguém ali, que ele sabia, do Judas, havia um ali que poderia fazer isso. Portanto, vigiai e lembrai, ele fala, e que dentre vós mesmos, versículo 30, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Coisa perversa aqui é distorcer o verdadeiro evangelho. E Gálatas, Paulo fala, se alguém trouxer, mesmo que seja um anjo do céu, um outro evangelho, a não ser esse que eu trago a vocês, maldito é anátema. Gálatas. Então ele está falando, pessoas que vão distorcer a palavra para tentar angariar. A gente vê isso ou não? Tem igreja cheia, porque todo dia tem pregador de fora que prega só bênção, é só prosperidade, não tem arrependimento. Tem igreja que está abarrotada, porque a sede não é, por mais que pareça bonito, não é a sede da palavra, é a sede, na verdade é o vício do entretenimento, que precisa, qual será a bola da vez? Quem será que vai trazer a palavra hoje? É o varão lá, o canela de fogo? Ah, não, é o reteté de Jeová. Ah, não, é o outro irmão lá, que é o apóstolo fulano de tal. Rapaz, aquele homem é usado na revelação. Então vem, não para ver a palavra, mas vem para ver um homem. Eu digo para os irmãos, se Jesus estivesse pregando nas igrejas hoje, a igreja de Jesus estaria vazia, porque não teria revelação. Teria, mas não nessa proporção que tem. A igreja de Paulo não seria cheia, seria vazia, irmãos, porque o pecado tem se alastrado e cada vez mais o ser humano tem se tornado orgulhoso, soberbo. Ninguém toma conta da minha vida, quem toma conta da minha vida sou eu. Pastor, cuida da tua casa, da minha não, sou eu que cuido. Então é difícil, irmãos, e Paulo sabia disso muito bem, e ele estava passando as orientações. Agora sem demora, vamos ler. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, como eu já disse, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos, a Paulo aqui acenando, ó, Paulo acenando, essas mãos me serviram. Não é essas mãos aí não, é essas mãos aqui que me serviram. Eu trabalhei para poder comer e para não ser pesado. Tenho-vos mostrado, versículo 35, em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Glória a Deus. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos,
e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Glória a Deus. Tem muita coisa aqui, irmão. Não dá para trazer tudo. Mas que coisa maravilhosa, irmãos. Que palavra, que texto maravilhoso e rico, irmãos. Tá? Nós vemos aqui Paulo dizendo que quando ele termina o discurso, ele se coloca de joelho com a igreja. O judeu não tem costume de orar em pé. Ele não tem costume de orar ajoelhado. O judeu orava em pé. Agora Paulo se coloca de joelho. Tamanha era a situação que ele enfrentaria. Então todos dobram o joelho juntamente com ele e oram e lamentam a partida daquele homem que agora estava indo, mas fez tanta missão. Então, irmãos, uma das coisas que nós podemos aplicar aqui é que a hora da partida de alguém, estou falando no quesito morte não apenas, mas a hora da partida de alguém não é momento de bater no peito e de ficar reivindicando o lugar. Quem vai ser agora? Não. Igual herança, morreu hoje, a pessoa já está no funeral brigando. Eu quero herança. Ou eu quero saber a minha parte, viu? Aí olha para o irmão mais foguetado lá e já fala, ó, a minha parte está lá, hein? Então, em nome de Jesus, nós precisamos ser libertos disso, irmãos. De nós mesmos. Tá? Porque já ficou claro para nós que a nossa carne que é o nosso mal. É o nosso espírito que já sabe muito bem o que é bom. E o bom mesmo é estar com Cristo. Amém, irmãos? Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Teria muita coisa aqui, tem tantas páginas aqui para virar. Só que a gente não estuda só para pregar, a gente estuda para aprender, tá? Então tá aqui. Um dia a gente aplica. Deus, ele é maravilhoso. Vamos colocar de pé para orar?